Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam tranquilos, serenos e conseguindo administrar esse momento desafiador aí das nossas vidas, né? Da nossa sociedade como um todo, do planeta, enfim, né? Esse momento histórico que a gente está vivendo. No nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o tema mediunidade e ética e moralidade. Quais as relações que existem entre mediunidade, ética e moralidade? Até que ponto há uma razão direta e proporcional de influência de uma sobre a outra, né? E que implicações isso acarreta para o desenvolvimento da caminhada mediúnica? Nós estamos tomando como base, como alicerce, o caso do médium João de Deus, porque é um caso, vamos dizer assim, de conhecimento público, né, nacional, internacional, e porque ele é rico de elementos para que nós possamos avaliar melhor esse processo dentro de cada um de nós, na nossa evolução pessoal, né? Então eu me utilizo do exemplo do caso dele e também do fato de eu ter tido a experiência de convívio, né, de convívio, vamos dizer assim, dos trabalhos que eu frequentei no decorrer de 20 anos com o médium João de Deus e da casa de Dom Inácio, para nós investigarmos, né, e eu poder falar com um pouco mais de conhecimento de causa, né, sobre o assunto, e não a partir de achismos em relação ao trabalho de algum vulto na área da mediunidade, né? Mas o foco real deste vídeo não é propriamente nós ficarmos só analisando e investigando as questões do caso João de Deus, mas é nós nos apropriarmos de elementos dessa trajetória que ficou conhecida, tanto pelo aspecto positivo do que alcançou, quanto pelos aspectos profundamente negativos de atitudes dele como ser humano, né? E avaliarmos o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio, o nosso amadurecimento ou a nossa imaturidade com o nosso preparo em relação ao desenvolvimento das nossas capacidades mediúnicas, nós como médiums, tá? Então esse é o foco. Primeira questão que nós temos que aqui desmistificar e deixar muito clara é que existem condições orgânicas para a mediunidade. Condições orgânicas estão ligadas a predisposições do nosso aparato, do nosso organismo fisiológico, né? Questões das nossas glândulas, dos nossos neurotransmissores, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema de captação psíquica e produção de energia através das nossas células orgânicas. Isso determina mais condições ou menos condições para o exercício da mediunidade, mais predisposição a desenvolver, aflorar, expandir capacidades mediúnicas ou menos predisposição, né? Vamos dizer assim, mais condições para uma mediunidade ostensiva que surja desde pequeno, né? Até condições que vão se desenvolvendo se não surgir como uma faculdade desde pequeno, condições que vão se desenvolvendo no decorrer da nossa trajetória, quando a gente se dedica a isso, quando a gente se dedica ao estudo, ao entendimento dos processos mediúnicos, à mecânica da mediunidade, e aí nos devotamos a um trabalho árduo, diário, né, e de anos a fio, desenvolvendo potencialidades, treinando, adestrando o nosso organismo para ele entrar em sintonia e começar a despertar determinadas faculdades que todos nós como almas trazemos,
certo? Então, o primeiro ponto é que todos somos médiums, sem exceção. Não há um ser na humanidade que não tenha potencial mediúnico. Não quer dizer que todos vão desenvolver, que todos vão vir com a questão da mediunidade como uma missão, como uma tarefa a ser desempenhada no decorrer da vida, né? Mas todos viemos com potencialidade que pode ser trabalhada, treinada, como eu expliquei, né? Como ela pode vir inata e vir espontânea. E aí nós termos, vamos dizer assim, equilíbrio, entendimento, preparo e direcionamento da nossa parte ou da parte da nossa família para nos ajudarmos, para nos ajudar a nós encontrarmos este caminho, entendermos este processo e daí nos apropriarmos de todas as ferramentas com segurança e com equilíbrio, ou podemos não ter essa clareza, podemos não ter esse discernimento, podemos não ter apoio nenhum, familiar, social e etc. E aí podemos até ter inclusive hostilidades a essa natureza que a gente vai acabar apresentando em determinados comportamentos, formas de reagir a determinadas situações, percepções espontâneas que virão e que a gente não saberá explicar de onde. E aí nós podemos ter pré-julgamentos, hostilidade, distanciamento, né, social, sermos taxados de loucos, sermos taxados de pessoas desequilibradas, né, das mais variadas formas. E aí a mediunidade pode se tornar um grande peso, um grande ônus. Não porque ela por si mesma seja um peso, mas o contexto hostil que não nos deu preparo e condições, né? E a nossa própria falta de maturidade para buscarmos por conta própria esses preparos e condições para entendermos essa mediunidade e aí administrarmos ela com segurança, com equilíbrio, com maturidade, pode nos colocar então nessas condições mais desfavoráveis, certo? Mas nós temos que entender então que a primeira questão não tem relação nenhuma entre mediunidade e valor ético-moral, postura ético-moral, princípios ético-morais diretamente. Tá? Não tem relação direta. Existe uma relação indireta, que é no desenvolvimento, as repercussões de você ter uma mediunidade desenvolvendo, cultivando e fortalecendo valores ético-morais ou abrindo mão de desenvolver e fortalecer esses valores ético-morais, certo? Mas o primeiro aspecto é que normalmente quem vem com essa faculdade um pouco mais aflorada, um pouco mais expandida, já vem com predisposições orgânicas, né? Isso já é trabalhado no plano astral, no plano espiritual, já vem no projeto reencarnatório da pessoa, né? Ser desenvolvidas condições no seu organismo, na sua biologia, nas suas células, né? Para a produção de energia, de plasma energético, né? Que permita a ocorrência de determinados fenômenos através dessa energia que este ser médium então vai começar a liberar, produzir. Tá? Isso pode vir desde questões muito sutis, como a simples intuição, a inspiração, né, espiritual, insights, sonhos, às vezes recorrentes, às vezes esparsos, às vezes mais lúcidos, às vezes menos lúcidos, né? Então, isso é o geral das pessoas que têm momentos de conexão psíquica, né? Tem a sua capacidade mediúnica, mas não vem com ela tão aflorada, não vem com ela tão espontânea, e aí tem momentos no decorrer da sua trajetória encarnatória com flashes de processos mediúnicos no decorrer de vários anos. Algumas pessoas, todavia, vêm com um compromisso maior com essa espiritualidade, estando conscientes disso ou não. Parte porque às vezes assumem o compromisso de resgatar determinados débitos, né?
botar em ordem determinadas coisas que foram desorganizadas em vidas pretéritas, e aí a mediunidade seria uma ferramenta, um instrumento para a pessoa mais rapidamente conseguir organizar todas essas coisas na vida presente e canalizar através de consciências preferencialmente superiores, né? Energia de cura, de consolo, de esclarecimento, né? Trazendo mensagens positivas, elucidativas para si mesmo e para a humanidade, e com isso acelerando o seu processo de ajuste, prestação de contas, né? Com as leis divinas, com as leis cósmicas, em relação a momentos em que a pessoa, por escolha, né? Em outras caminhadas existenciais, neste planeta, em outros planetas, teria infringido determinadas regras da lei cósmica, né? Outras pessoas podem vir, e aí mais raro, né, por missionato. Eu não teria o compromisso de vir com a mediunidade para resgatar nada, mas eu me disponho, eu quero, eu intenciono vir com este potencial, porque também já estou numa condição interna, ético-moral, que se compatibiliza com essa minha predisposição. Eu sei das renúncias que vou ter que fazer, sei dos sacrifícios que muitas vezes vou ter que passar, sei dos julgamentos que eu sofrerei em decorrência disso, né? Mas eu me disponho, eu entendo que o caminho e que a causa, o que virá através de mim, será maior do que determinados padecimentos decorrentes deste processo de um mandato mediúnico, né? De um missionato mediúnico. Então me disponho a isso. E aí venho com essas faculdades mais afloradas desde cedo, né? O que ocorre é que muitas pessoas que vêm com uma mediunidade um pouco mais aflorada, nem sempre vêm num contexto, num núcleo familiar favorável, né? Com pais, né? Com familiares esclarecidos, letrados no sentido de instrução intelectual, e letrados também no sentido de amplitude de compreensão da vida e das leis da vida, das leis cósmicas e da espiritualidade, e que possam dar a base, possam ser o esteio para preparar aquela consciência que começa ali na infância, já a ter os seus primeiros despertares, os seus primeiros afloramentos, a conseguir ir entendendo isso, lidando com certa naturalidade com isso, sem demonização, sem satanização dessas questões, né? Sem um entendimento distorcido de que isso é fruto de desequilíbrio mental, de loucura e etc. Porque há que se separar o que é desequilíbrio mental e o que é mediunidade, o que é mediunidade regulada, o que é mediunidade desregulada, né? Então a gente precisa entender esses processos bem entendidos, tá? E quem vem com essa mediunidade mais aflorada, então normalmente vai ter uma capacidade de captação e de emanação de frequências de ondas mentais mais intensas a partir da glândula pineal, lá no centro do cérebro, né? Normalmente essa glândula vem com mais cristalizações ao redor dela, essas cristalizações são mais vibráteis, né? Então, ondas de frequência que alcancem aquela glândula, seja de eletroeletrônicos, seja de pensamentos, seja de energia de um ambiente, seja de energia e pensamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma família, de uma coletividade, de um templo, seja lá do que for. O meu cérebro capta aquelas ondas, bate lá na glândula pineal, ela entra em processo de modulação e de ressonância, e ela expande estágios de consciência em que eu consigo perceber a realidade de forma mais dilatada. E aí, conforme o que veio programado no meu organismo para ser mais aflorado, e isso vai se manifestar com diferentes fenômenos. Pode vir com uma clarividência, capacidade de enxergar o plano espiritual, os espíritos, né? Essa clarividência pode ser quase física, eu vejo como quem estivesse vendo com os olhos físicos, com todos os detalhes. Pode ser uma clarividência psíquica, eu vejo numa tela mental imagens projetadas dentro do meu cérebro que me fazem perceber que há uma outra realidade, que são outros seres
que não é esta dimensão, mas não vem isso de uma forma ostensiva física, é mais uma captação psíquica dessa vidência, né? Uma vidência intuitiva. Isso pode se desenvolver na área da audição, e eu posso então ter a clareaudiência, né? Que é a captação de ondas mentais, de frequências de outras dimensões e de espíritos, seres que estejam em outras dimensões, e eu capto isso na forma de som, capto a energia na forma de som. Um é captação na forma de imagem, o outro é na forma de som. Então é como se eu ouço vozes, e aí tem que se cuidar quais são as condições patológicas orgânicas para se ouvir vozes, que daí são produções que o próprio cérebro acaba gerando e criando, e quando de fato vem de uma mediunidade mais aflorada, em que a pessoa capta sons, vozes de outras dimensões, de outros seres, mas que daí normalmente sempre tem algum propósito, tem algum direcionamento, não vem só de devaneios ou de criações psíquicas, mas que não se canalizam para nada objetivo, prático, real, né? Na nossa vida, não ser uma perturbação interna na pessoa que está captando aquilo e não sabe o que faz. Às vezes ela pode estar com a mediunidade desequilibrada, ela está enxergando, está ouvindo, mas como ela não sabe que isso é mediunidade, ninguém ensina para ela, porque ninguém ao redor dela está preparado para instruir sobre isso, para esclarecer, ela começa então a entrar em um processo de desequilíbrio emocional, psicológico, mental, e aí pode se somatizar e virar uma doença mental. O fato de ser uma capacidade mal canalizada, né? Com repercussões mais sérias, mais graves para a saúde. Ela ainda pode, e aí eu posso ter essa audiência como se eu ouvisse fisicamente mesmo a voz dos espíritos, e daí eu consigo distinguir se é voz de homem, se é de mulher, se é mais aguda, se é mais grave, né? Se tem rouquidão, se é de uma pessoa mais nova, se é de uma pessoa mais madura, em termos de faixa etária, né? E, com várias características físicas mesmo, de modulação de som, ou eu posso ter um eco mental. Então é como eu tenho uma sensação de ouvir determinadas palavras, discursos ou fluxos de pensamento, como se eu recebesse um pacote de dados e decodifico acusticamente aquele pacote de dados como um som que reverbera no meu cérebro com conteúdo, com mensagem. E aí é uma clareaudiência mais psíquica, né? E menos fisiológica, menos orgânica. Mas existem as variações. Posso ter isso mais desenvolvido para trabalhar o meu sistema motor. E aí isso pode vir, por exemplo, na forma da psicografia, a escrita inspirada, que pode ser tanto mecânica e de fato usando a minha estrutura orgânica e o espírito estar escrevendo, né, com as minhas mãos e eu não ter controle sobre o movimento da mão, né? Isso acontecia muito rotineiramente com o Chico Xavier, em que ele tinha muitas vezes a escrita mecânica, às vezes inclusive a escrita espelhada, né, de trás para frente, às vezes escrever com as duas mãos ao mesmo tempo, conteúdos distintos, assinaturas, caligrafias distintas, isso falando já de mediunidades bem ostensivas, tá? E aí ele podia inclusive estar falando com a pessoa sobre algum assunto e o espírito, né, estar impregnando através do chakra aqui dele, o humeral, e de toda a estrutura do braço aqui, magneticamente, fazendo a mão ter um movimento sem passar o conteúdo pelo cérebro dele. Então ele pode estar falando sobre qualquer assunto e a mão está trabalhando aqui e sai com sentido, com nexo, porque é como se o espírito literalmente estivesse usando a mão da pessoa para escrever. Pode ser a psicografia inspirada. Eu capto a onda de pensamento, decodifico no meu cérebro e aí vou escrevendo conforme o que eu vou recebendo, captando intuitivamente. Neste caso, é óbvio que eu não vou poder estar interagindo com mais ninguém. Eu tenho que estar concentrado no que eu estou fazendo, que eu estou consciente. Eles estão usando as minhas ondas cerebrais. Eu tenho que decodificar a mensagem, entender o sentido que querem dar com cada conteúdo informativo que eu estou recebendo e modular isso com a minha capacidade, com o meu intelecto, com o meu discurso, né? Vão ter que usar a bagagem que eu tenho de instrução para produzir aquele material ali escrito.
tá? Material de instrução desta vida ou de vidas passadas. Eu posso, por exemplo, nunca ter estudado japonês nesta vida e em algum momento conseguir captar por intuição e escrever em japonês, né? E essa mensagem ter conteúdo, ter sentido para um entendedor de japonês que depois vai ler aquilo ali, vai conseguir entender e traduzir. Porém, eu como alma já tenho que ter tido algum histórico envolvendo essa civilização, esse idioma, para eu ter registros no meu psiquismo que possam ser ativados em algum momento em determinada área do cérebro, no campo da linguagem, que me permita conseguir decodificar aquela informação, mesmo este cérebro atual neste corpo não tendo estudado japonês, mas existe o arquivo lá no cérebro perispiritual, no cérebro astral, e que consegue transmitir o registro para o cérebro físico, e aí eu produzo a escrita em outra língua. Mas eu tive experiência espiritual em algum momento para ter os registros. Se eu nunca tive experiência nenhuma, os espíritos não têm de onde tirar essa bagagem para poder produzir o fenômeno, a não ser que eu fosse um médium mecânico, que daí é aquilo, eu posso estar falando com uma pessoa e escrevendo em japonês, né, porque o espírito não está usando o meu cérebro para proceder neste fenômeno, tá? Essa questão motora também pode ir para pintura mediúnica, pictografia, né, a pintura inspirada. E aí nós temos, por exemplo, um grande exemplo, célebre exemplo nesse campo mediúnico, o Gasparetto, né? Já desencarnado, mas ficou reconhecidíssimo, né, pelo seu trabalho de pinturas mediúnicas, não só pela área da mediunidade, mas na parte da mediunidade muito pela mediunidade inspirada na pintura. E aí ele pintava com uma mão, com as duas mãos ao mesmo tempo, de olho fechado, com os pés, sem uso das mãos, sem estar enxergando, né? E realmente tinha conteúdo, tinha informação, tinha coerência, os espíritos assinavam com caligrafias muito próximas, inclusive a de vários artistas que à sua época encarnados, né, faziam aquela mesma assinatura, Monet, Picasso, Van Gogh, entre outros, né? E aí também é um processo de mediunidade mecânica, né? Porque ali ele não precisava estar consciente do que ele estava realizando para que os espíritos conseguissem trabalhar. Às vezes ele ficava inspirado, então ele tinha que ter bagagens, conhecimentos também da área de artes, de pintura, para que acionassem esse conteúdo informativo no cérebro dele e aí conseguissem orientá-lo ao que pegar, que cor pegar, que tom dar, que pressão, né, na tela fazer, que tipo de pincel usar, etc., né? Então todas essas variações podem ocorrer, né, em níveis muito ostensivos, como esses que eu estou citando, ou em níveis muito brandos, né? Alguém pode trabalhar na área das artes e aí ter uma arte mais inspirada, mais intuída, mas suave, né? E não dessa coisa de ser arrebatado pelo espírito e o espírito produzir, né, todo o efeito, assim. A pessoa não perde a sua identidade, é ela que está produzindo, mas ela está produzindo sob orientação, sob intuição, sob irradiação de uma consciência espiritual mentora que esteja ali trabalhando com ela naquele momento. E aí isso pode se aplicar a qualquer profissão. Você pode ter professores inspirados trabalhando em sala de aula, você pode ter médicos inspirados trabalhando, dando consulta, fazendo cirurgias, né, em hospitais. Você pode ter enfermeiros inspirados, secretárias inspirados, né, diretores de empresa inspirados, comunicadores inspirados, atores inspirados, e por aí vai. Então a inspiração e a intuição se aplicam a qualquer área, né? Não chega a caracterizar propriamente dito um exercício contundente, um compromisso contundente com mediunidade, com trabalho mediúnico, tá? Podendo ter momentos de estado mais alterado de consciência, de transe, eu sinto como se não fosse bem eu que fizesse, parece que eu sou arrebatado, coisa e tal.
como pode ser só uma intuição e eu decodifico aquela intuição e uso ou não uso conforme o meu arbítrio, se eu acho que convém ou que não convém dar vazão àquela ideia, tá? E aí vem outras, né? Poderia ter mediunidade de desdobramento ou projeção astral, a pessoa sair do corpo consciente durante o sono ou acordado, entra em transe e sai do corpo. Entre outras tantas modalidades de mediunidade. Eu não vou entrar assim em pormenores sobre isso, talvez em algum vídeo a gente possa trabalhar daí especificamente mediunidade por mediunidade e a forma de atuação de cada uma delas. Mas daí num estudo mais aprofundado, focado só nisso. Aqui eu quero falar o geral da relação mediunidade com moral e ética. Então já vimos que a questão é muito mais orgânica do que propriamente eu ter compromissos com verdade, com equilíbrio, com moralidade, com amor, com fraternidade e solidariedade. Se casar mediunidade com esses valores, ótimo, será uma mediunidade sublimada, certo? Será uma mediunidade explorada na sua máxima potência para o bem da humanidade e para o seu crescimento pessoal. Se ela estiver desassociada disso, ela pode se tornar um alto instrumento de poder também e de efeitos, mas com objetivos outros, com objetivos egóicos, com objetivos de atender necessidades primárias e instintivas, com objetivo de controle de poder sobre as massas, com objetivos políticos e por aí vai, né? Nós temos um exemplo muito clássico que é Hitler, que tinha alta capacidade psíquica e que tinha várias iniciações também nesta vida, mas do passado dele também em práticas magísticas, e que recebia, né, comunicações, orientações dos que assessoravam ele, que tinham alto conhecimento tecnológico e científico, porém não valores morais elevados, né? Não valores morais humanísticos, solidários. E aí tornaram-no um grande líder, né, que gerou todo o movimento do nazismo, mas também um grande destruidor, né, de culturas, um grande promotor de violências as mais variadas, de dores, de traumas, que ainda repercutem na nossa sociedade até hoje, né? Então ele sabia das forças ocultas e sabia manipular as forças ocultas conscientemente, mas para atender a interesses dele e a interesse das inteligências que também tinham interesses de que ele fosse esse instrumento na matéria para eles cumprirem determinados planos deles de atuação sobre a consciência da humanidade, né? Interferirem no processo evolutivo da humanidade e do planeta. Então você tem várias potências, para a luz ou para a sombra. A mediunidade ela é o poder, o portal, a ferramenta que permite essa interação entre dimensões. Mas ela não garante que por haver essa predisposição no ser humano, ele consiga trazer em si elementos e valores que sustentem e honrem esse poder na sua melhor versão, na sua melhor forma de atuar e de interagir com a humanidade. Então, desde mediunidades mais brandas e suaves, personalidades mais focadas no aqui e agora, na vida mais material, até personalidades um pouco mais espiritualizadas e místicas, né? E mediunidades mais ostensivas, você tem todas essas variações possíveis de ocorrerem. Então, se analise e pense em que aspecto, em que momento frequencial energético você se encontra, em que estágio de consciência você se encontra e avalie os seus potenciais, avalie as suas possibilidades de uso para o bem ou não tão para o bem assim, dependendo de como o seu calo for apertado e você souber manipular a sua força mental para isso, certo? Muito bem. Para os médiums mais ostensivos, né, algumas condições, além das orgânicas, existem condições psíquicas que ficam muito evidentes, né? O médium mais ostensivo, normalmente ele é uma alma, ele é um espírito mais experimentado, que já vem de uma caminhada de várias encarnações sendo treinado em várias escolas secretas, ocultistas, iniciáticas, de várias eras da história da humanidade, várias civilizações.
Então, uns já passaram lá por Mesopotâmia, por Babilônia, por celtas, essênios, sumérios, egípcios, africanos, e aí, né, tipo, o Egito está dentro da África, mas enfim, a África no geral, assim. É, ou então Grécia, né? É, períodos mais remotos ainda, Atlântida, Lemúria, etc. Tá? Estas almas que trazem uma trajetória iniciática mais experimentada, mais vivenciada, tendem a vir na atual encarnação com mais potencial psíquico, mais potencial mental. Então elas têm mais alcance nos pensamentos dela, elas têm mais capacidade de concentração e foco naquilo que elas querem, elas tendem a ser menos dispersivas, né? Ou podem até ser muito agitadas, muito aceleradas, mas quando querem alguma coisa e concentram naquilo, aquilo é obsessivo e é firme, e elas sabem concentrar força magnética, mental, poder naquilo e direcionamento para realizar aqueles feitos, daquela intenção mental, né? Elas têm alta intensidade na emissão desses pensamentos, né? E elas têm uma capacidade de magnetismo pessoal, que se traduz em várias características. Às vezes é um magnetismo no verbo, na comunicação. Então é uma fala profundamente persuasiva, profundamente arrebatadora, profundamente encantadora, envolvente, né? Só que aí nós temos que ver o conteúdo desta fala, se ela é recheada de verdade, de sabedoria, e se isso se repercute só na fala dela ou em todo o fazer desta pessoa, desta alma, que está tendo mais facilidade para expressar o seu magnetismo através do verbo. Você tem que ver daí coerência em todos os setores da vida, e não só naquela habilidade que se mostra mais flagrante num primeiro momento, né? Magnetismo no olhar, aqueles olhares profundos, penetrantes, né, que como se fizesse um registro, né, um rastreio, um raio-x da tua alma, como se estivesse te enxergando na nuca, né? Então, normalmente comunicadores, apresentadores, algumas figuras políticas, enfim, né, que exercem papéis de liderança maior na sociedade ou influência num determinado grupo, tem essa questão do olhar muito forte, muito contundente no seu magnetismo e do verbo também inspirado, fluido, né, cuidadoso, né, sabe usar as palavras, sabe escolher as palavras, sabe modular as palavras no tempo certo, na hora certa, no tom certo, né, tem uma habilidade inata em desenvolver essa comunicação com objetivos de alcançar uma determinada finalidade, que pode ser nobre, honrosa, humanitária, universal, como pode ser extremamente desonrosa, desumanitária, egocêntrica, né, autocentrada, todos os sentidos. Bom, se o espírito vier, se a alma vier com condições orgânicas próprias, né, e com essa condição psíquica mais dilatada, então ela se torna um médium antena psíquica, se torna um portal vivo, que consegue, a partir de poucos estímulos externos, né, rapidamente entrar em sintonia, modular o seu cérebro, as suas ondas cerebrais, captando várias frequências desta realidade objetiva e de realidades que estão entremeadas a esta realidade objetiva, outras dimensões, né? E aí consegue interagir com seres das outras dimensões com mais consciência. Só que os seres das outras dimensões, não vamos nos enganar, não é porque as pessoas desencarnam, morrem, que elas se tornam algo infinitamente melhor do que o que elas eram na matéria, né? Então nós temos muita gente desencarnando maravilhosa, né, com altos valores morais, porque assim eram na sua vida, no seu cotidiano, né? E aí, e quando eu digo altos valores morais, não implica nem ela ser famosa ou exercer alguma função de alta relevância assim na sociedade, ou de ter poder econômico. Ela pode ter altos valores morais maravilhosos e ter tido uma vida extremamente simples, humilde, em todos os sentidos, e sem grandes famas. Mas a alma era luminosa.
como você pode ter os que desencarnam e que são corruptos, que são maliciosos, né? que vivem não só no mundo do crime, mas ajudam a arquitetar o mundo do crime, então tem um cérebro estratégico, uma mentalidade estratégica para todo este campo, que usam de conhecimentos científicos para manipular essa energia com esse intento também. Então, você não tem só desavisados, né, no lado do bem, no astral, nem só anjinhos no lado do bem no astral, né, mas você também tem no astral os grandes cientistas, os grandes conhecedores, os grandes filósofos que podem usar toda esta força do pensamento, do argumento, da ciência para inverter a polaridade, usar no sentido negativo da força. Aí você tem a magia negra, certo? Então a magia negra não é o ser que é mago negro, mas é a maneira como ele modula um determinado quantum de informação, de conteúdo, de conhecimento para um fim nobre ou para um fim, vamos dizer assim, obscuro, certo? Isso é que determina, existe magia, existe mediunidade. Para a luz ou para a sombra, o que vai determinar são as predisposições internas de cada um. Então, entendido isso, né, esse médium que vai ser uma antena psíquica, que vai se tornar um portal entre as dimensões e que tem um treinamento mental mais desenvolvido do que a média comum das pessoas, portanto tem um magnetismo maior, mais intenso, ele também tem maior amplitude de captação das ondas de pensamentos dos espíritos, né, de seres interdimensionais, de várias especialidades do conhecimento, e ele também é muito influenciável pelos pensamentos das pessoas comuns que o circundam, né, do povo no geral, de quem o assiste, etc. Se esses pensamentos predominam harmônicos, predominam com nobreza, predominam com conteúdo altruístico, com fé, isso fortalece a condição para que ele consiga vibrar mais nesta frequência. Se o que predominar nos pensamentos da sociedade ao redor, e infelizmente sabemos que é isso que predomina, predomina ego, predomina raiva, predomina imediatismo, predomina arrogância, predomina desejo de poder, tirar vantagem, corruptibilidades das mais variadas naturezas, né? Vitimismo e outras tantas formas de manifestação da energia psíquica e emocional, e isso para um médium que é mega antena, né, influencia o campo psíquico dele também e fortalece todas essas mesmas predisposições que ele já traga dentro dele. Que se ele tiver muito equilíbrio, ele consegue superar e não ceder a estas forças magnéticas que ele capta, mas ele não deixa de captar. Ele trabalha muito internamente para superar o que ele capta e consegue se sustentar. Ou ele pode ter momentos de baixa, como todos nós temos, né, em que a gente fica mais invigilante e mais aberto às influências negativas, e aí se encharcar daquela carga magnética que ele está captando, só que ele capta em proporção maior do que a maioria das pessoas capta, né? Então os estragos que ele pode gerar nele, no organismo dele e ao redor dele, pelo nível de influência social que ele tem sobre todos, é maior também do que a média. O que ele capta mais é proporcional ao que ele pode produzir a mais também, positivo ou negativo, certo? Entendido isso, então, a gente começa a ter uma compreensão mais clara do caso João de Deus. E começamos também a ter uma compreensão mais clara do processo em nós, de como ocorre o nosso psiquismo, de como ocorre a energia através de nós, né? De como nós administramos as nossas captações, as nossas intuições, de como nós lapidamos, de como nós refreamos determinados ímpetos, determinados instintos nossos, né? Ou de como nós não conseguimos refrear e damos vazão, às vezes até de uma forma ainda mais voluptuosa, ainda mais... ainda mais volumosa, ainda mais agressiva, ainda mais contundente, né? Do que faríamos ao natural, porque às vezes estamos influenciados por toda essa carga que a gente também absorveu a mais. Então é necessário que se analise tudo isso para se entender o quadro geral da mediunidade e que ser médium não é só ser missionário e tudo flores.
Pelo contrário, é muita responsabilidade, é uma chance ímpar de resgate de muitas questões, né? Mas você também tem que ter um estofo interno muito grande para administrar tudo que você vai ter que lidar com energias as mais variadas, né? Expectativas as mais variadas criadas pelas pessoas, saber neutralizar o que é dos outros, o que é teu, o que é do teu ego, o que é do teu self, né? Do teu eu superior, o que é captação de intuição de espírito, quais são os espíritos que estão te orientando, quais são os que estão envolvendo os outros e que tentam se aproximar de ti para misturar os teus pensamentos, e às vezes não são os teus amparadores, tu está captando mais ondas mentais das pessoas ou de espíritos ao redor das pessoas. Então tem toda uma implicação mexer com mediunidade. É maravilhoso, mas não nos exime de alta responsabilidade para lidar com esta faculdade, certo? O que vai definir então a sintonia que nós vamos estabelecer para a produção de qualquer fenômeno mediúnico, sem prejuízo do potencial e alcance desse fenômeno que nós produzirmos? O fenômeno pode ser autêntico, certo? Mas vamos pensar da seguinte maneira: eu posso ter um espírito cirurgião, assim como eu posso ter uma pessoa encarnada, que é um espírito também, cirurgião, tá? Esse cirurgião pode ser profundamente benevolente, amoroso, solidário, pensar mais no bem da saúde dos seus pacientes do que nos seus próprios bens pessoais e da sua família, saber valorizar o seu trabalho, mas também saber muitas vezes ser solidário e abrir mão até de ganhos financeiros vários em nome daquele daquele espírito missionário que ele tem do uso da medicina para promover o bem e a cura, certo? Então eu posso ter um cirurgião sério, íntegro, como alma, e que exerce o trabalho de cirurgia. Eu posso ter um cirurgião que tem toda a habilitação, cursou medicina, sabe fazer cirurgia, entende tudo do assunto, porém não tem esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Né? Então ele se deslumbra com todas as possibilidades de cura que ele realiza, ele gosta da fama que ele adquire através dessas curas que ele promove, ele se engrandece com isso, ele começa a querer se considerar superior aos demais, né? Ele começa a excluir as pessoas que ele considera que não estão à altura do cacife, do gabarito dele, né? Ou seja, ele começa a deixar que o ego inferior fale muito mais alto do que os propósitos superiores que promovem a arte da medicina, a arte da cirurgia, a arte da cura. Então, ele até consegue fazer cirurgia bem sucedida muitas vezes, né? E pode fazer mau uso disso para si, né? Ou para os outros, e em algum momento pode até usar a própria arte da cirurgia para prejudicar alguém em algum momento, que confie nele. Então você tem dois níveis aí de caráteres, de seres atuando com uma mesma ciência, certo? Isso acontece encarnado, isso também pode acontecer desencarnado. Simples assim, né? Então a gente tem que cuidar para não pensar assim que só quem tem a ciência, quem tem o domínio das grandes artes são os bons e são os crísticos, né? Não, as trevas têm alto domínio das grandes artes também, né? Então, por isso, mais uma razão de que a gente tem que estar muito antenado, muito ligado, muito perspicaz, ser muito prudente na hora em que a gente vai investigar algum trabalho e que a gente vai se dispor a participar, a atuar, a se entregar para algum tipo de trabalho, para algum tipo de tratamento, avaliando esse todo, se possível, né? E não, ou pelo menos buscando o máximo de elementos que te deem um respaldo de que tu tá indo para a coisa mais justa possível, né? E sem, ou que tu no mínimo saiba aí selecionar assim, bom, até aqui me serve, daqui para cá eu sinto que tem coisas que destoam, isso não me serve, então eu compro, mas não compro absolutamente tudo. Eu compro aquilo que naquele momento pode me ajudar, pode me favorecer, né? Mas não caio cegamente em tudo que é difundido ou desenvolvido ali. Dito isso, então o que define essa sintonia?
né, que o médium vai fazer, independentemente da moral que ele tem. Em primeiro lugar, define essa sintonia a sanidade mental desse médium e características de humor e de personalidade dele, certo? Então, uma mente sadia pode ter até pendores de personalidade, de humor oscilantes, mas uma mente sadia tem mais controle sobre os seus pendores de personalidade, de humor. Uma mente insana, uma mente insalubre, né? Uma mente com incapacidade de ter controle sobre esses processos vai fazer com que essas oscilações de humor e de personalidade se tornem muito ostensivas e elas tenham regência e controle sobre as ações deste ser humano como ser humano e deste ser humano como médium, quando estiver atuando como médium. Pode influenciar, né? Então, esta sanidade, aí imaginem problemas com a sanidade mental, psíquica, em um ser humano que traga como características de humor ou de personalidade austeridade, autoridade, autoritarismo, né? Autoridade e autoritarismo, confundindo autoridade e autoritarismo, uma personalidade que não tem a capacidade de conseguir distinguir e separar o que é usar de autoridade e o que é ser autoritário, né? Mistura as bolas. E aí, neste autoridade e autoritarismo, muitas vezes aspectos de intransigência, de severidade, né? De rigor, de inflexibilidade, com oscilações, com outros momentos de muita flexibilidade, de muita amorosidade, de muita compassividade, de muita permissividade, né? Ou eu não confio, ou daqui a pouco eu confio cegamente, né? E não analiso nada. Ou ou eu me armo totalmente, né? Então a pessoa fica oscilando entre esses estados. Tem uma personalidade com essas características. Às vezes confia demais em quem não deveria, às vezes desconfia de alguém que pode ser honesto, mas porque alguém disse não sei o que lá, e aí eu acredito facilmente no que me dizem, dou crédito a quem não deveria dar, né, por algum tipo de conveniência, ou por descuido, por desequilíbrio meu, e aí, enfim, fico muito oscilante com relação a todas as informações que eu recebo. Imagina o estrago que isso não gera no decorrer de todo o período e a mediunidade entremeada aí. Que tipo de ondas e frequências eu fico suscetível a captar o tempo inteiro. Posso captar coisa muito boa, como daqui a pouco posso canalizar coisas bem complicadas, certo? Mas que ao mesmo tempo que tem essas características de personalidade, assim, de oscilação de humor, para mais, para menos, para mais rigor, para menos rigor, também tem um perfil de muita liderança e de empreendedorismo, né? Então, o caso do João, por exemplo, é um caso de muita capacidade de liderança, um líder nato, sabe reger como ninguém, né? E uma visão empreendedora muito grande, comercial e empreendedora muito grande. Então, poderia ser um excelente empresário, tendo todos, vamos dizer assim, os quesitos de instrução necessários, dependendo do ramo que fosse seguir de empresa, como no caso do ramo da fé, né? Não exige tanta instrução assim, do ponto de vista acadêmico, né? do termo, então conseguir executar com magistralidade o empreendedorismo da fé, né? Aí eu já tenho que também ficar ligado, né? Tipo assim, que uso é esse que se está fazendo desse empreendedorismo da fé? Como se está canalizando esses recursos? Está sempre canalizando da melhor forma e altruisticamente para ampliar cada vez mais a obra e gerar mais benefícios? Está acumulando, né? E aí nesse acúmulo está se dando também ao direito de uma série de extravagâncias que às vezes podem até ser um pouco de conforto, mas muitas vezes são coisas bem incompatíveis com valores que o trabalho diz que tem e que propõe ter, né? Propõe que tenha. Então tudo isso eu tenho que estar ligado e analisando o tempo inteiro. Né? Muitas vezes brincalhão com os afins, né? Mas com os não tão afins muito desconfiado, muito cestroso, né?
com várias dificuldades na limitação, na comunicação verbal, várias limitações de comunicação verbal, né? E aí tendo também complexos na sua personalidade em relação a isso, gostaria de ser ainda mais eloquente e capaz, e instruído e tudo aquilo, e aí não teve oportunidade, ou não teve acesso, ou não, de alguma forma também não priorizou isso, ainda que com uma missão mediúnica, né? E aí delegando essa condição de facilidade na comunicação verbal e instrução, às vezes para pessoas íntegras, idôneas, que sabem usar bem o intelecto e o verbo, às vezes para pessoas que têm intelecto e verbo, mas não são tão idôneas assim, e que daí também não só manipulam a ele, mas manipulam todo o coletivo, porque exerce um papel de poder ali naquele ambiente, naquele espaço, né? Então, esta sanidade mental e características de personalidade e humor definem parte destas sintonias que virão através da mediunidade. Outro elemento que define essas sintonias é a real vontade e esforço que o médium exerce, ou que ele não exerce, para tentar ter domínio sobre os seus pendores e instintos. Porque qualquer médium vai ter pendores e instintos, né? Qualquer pessoa tem pendores e instintos. Mas não é porque nós temos pendores e instintos que a gente não vai ter esforço nenhum, né, para domar os nossos touros. E simplesmente deixar os touros saírem campo afora, galopando e conduzindo a nossa existência, a nossa mente, os nossos sentimentos e emoções. A gente tem que fazer um trabalho consciente de domar o touro, conhecer o touro, reconhecer o touro que tem em si, né? Descobrir as armadilhas e facetas que esse touro cria para tentar ele nos controlar e não nós controlarmos a ele, montarmos no touro e com estratégia, com confiança, com determinação, vencermos o nosso touro, né? Então, conforme a vontade maior ou menor que nós tenhamos em executar esse processo, mais consciência ou menos consciência, isso também vai influenciar a sintonia espiritual, certo? E ainda o terceiro item que vai compor essa sintonia, do que nós vamos canalizar como médiums, é a estrutura social e familiar de base de onde nós viemos. Que estrutura, que histórico nós temos? Qual era a capacidade de equilíbrio, de ajuste psicológico, emocional, moral, nosso pai, nossa mãe, quem nós tivemos presente no nosso caminho, quem nós não tivemos, fomos criados só pela mãe, fomos criados só pelo pai, fomos criados por um tio, os pais brigavam muito, não brigavam, tinha uma visão muito ortodoxa de espiritualidade, de religiosidade, tinha uma visão mais aberta, mais dilatada e abriam oportunidades para nós conhecermos várias coisas, estigmatizavam as nossas ações, não estigmatizavam, apoiavam para que a gente desenvolvesse os nossos pendores e habilidades. Então, de onde eu venho, de estrutura social e familiar, mais traumática ou nada traumática, isso determina muito de como vai ser a minha caminhada depois como médium. Também, certo? Fui aceito, não fui aceito, fui expulso de casa, né? Temos todas essas questões aí. Fui chamado de bruxo, fui chamado de charlatão. Não, meu filho, tu tens um potencial, tu tens uma habilidade, tu tens uma ferramenta importante que pode servir à humanidade. Nós vamos te ajudar para que tu consiga isso. Então, qual é o apoio que houve ou que não houve, né, de família para a formação de cada médium? Então, analisemos isso dentro de nós, tá? Estou trazendo elementos lá do caso João, mas cada um analise dentro de si as suas questões. É esse o meu foco no nosso trabalho aqui, educar a nossa consciência para a nossa mediunidade. E ainda, além da estrutura social e familiar de base, o contexto favorável ou hostil do meio. No caso de um centro de espiritualidade, o que é o contexto favorável ou hostil do meio? Qual é a predominância da qualidade moral, ética, valores dos frequentadores da casa? Porque tem muita gente vindo pedir ajuda. E aí, na hora que muita gente vai pedir ajuda, todo mundo é pobrezinho, todo mundo está cheio de dores e de mazelas, né? Todo mundo quer ser digno de misericórdia, de amparo, de bênçãos e de curas miraculosas, né? Todo mundo vai numa condição de muita fragilidade e de muito desejo de contato com o sagrado, com a bondade.
quando muitas vezes o calo aperta. A questão é, você é assim quando o calo aperta? Ou você é assim o tempo inteiro? Quando o calo não aperta, você também é generoso, você também é solidário, você também é compreensivo, você também é fraterno, né? Quando você vai buscar um tratamento de cura para uma hérnia, para uma catarata, para um câncer, para uma AIDS ou para qualquer outra enfermidade, não nos esqueçamos que todos nós que vivemos uma série de enfermidades no nosso organismo e vamos buscar formas de auxílio para isso, nós em algum momento, por atitudes, pensamentos que nós acolhemos nesta vida, em várias vidas, influência dos outros ao nosso redor, nossa capacidade de neutralização das influências magnéticas e emocionais dos outros ou não, nós ajudamos a somatizar e construir todas essas enfermidades em nós. Então, naquela hora que eu estou frágil buscando auxílio, ok, eu sou digno de ser ajudado, amparado, mas eu não posso me esquecer que eu não sou vítima na história. Eu ajudei a construir aquele problemão e agora eu vou lá buscar um auxílio com alguém que pode canalizar ou viabilizar ferramentas para eu conseguir a cura, mas parte muito também de um movimento meu de autocura, de autotransformação. Se eu não tiver esses pendores, se eu não tiver essa iniciativa, esse desejo, eu posso ir lá 10.000 vezes, e inclusive posso acusar de charlatão, disso, daquilo que não cura nada, que eu já estou há 5 anos fazendo tratamento, nunca vi resultado nenhum. Fez sempre toda a tua parte em todos os setores que tu podia fazer dentro de ti? Além de tomar medicação, tomar água fluida, tomar passe, fazer banho de cachoeira, usar emplasto de ervas, tomar chá disso, chá daquilo, além de todos os recursos terapêuticos possíveis que você possa buscar. Você faz o seu trabalho todos os dias, manhã, tarde e noite, tentando se transformar e tentando se lapidar? Porque se estiver só buscando assistência fora e não estiver fazendo um trabalho paralelo de constante reavaliação do seu ser, do seu proceder dentro, você pode passar 20 anos fazendo tratamento e não vai curar. E não é, muitas vezes, porque o trabalho não funciona. Não é porque o que ocorre ali é charlatanismo e não mediunidade. Muitas vezes é porque você não faz a sua parte. Né? Então, nós temos que cuidar muito quando a gente vai acusar algum trabalho ou alguém de falta de seriedade do ponto de vista do que ocorre ali, do que é veiculado em termos de fenômeno mediúnico também, porque às vezes a gente quer transferir responsabilidades de questões que a gente não consegue também realizar. Não estou dizendo que sempre é assim, mas estou dizendo que pode acontecer, de alguns casos, ser de você realmente não estar comprometido com todo o seu trabalho interno e você quer milagre. Você quer que alguém arranque de você o seu mal, sendo que você não consegue assumir, aceitar e trabalhar que você construiu o seu mal. Então você tem que fazer a sua parte para limpar esse mal e não só pedir que espírito limpe isso, né? Então, cautela nessas questões. E aí o contexto favorável ou hostil do meio, né? Frequentadores, pacientes, aliados de direção do trabalho, no caso ali do João, né? Com quem que ele se aliava? Que pessoas ele construía ao redor dele como lastro de estrutura daquele trabalho? Qual o grau de seriedade, de idoneidade de cada uma daquelas consciências? O que predominava na energia de quem coordenava tudo ali? Né? O que predominava de trabalho interno nos milhares que iam lá buscar ajuda e que muitas vezes queriam mais milagre do que propriamente se trabalharem, se reformularem. Porque muitos dos que trabalhavam e se reformulavam profundamente, centenas, milhares, conseguiram curas, várias. Com João, sem João, ele operando com corte, sem corte, as pessoas conseguiam as curas. Mas a questão toda é que muita gente não conseguiu, parte porque começou a ver as infiltrações e daí já não se tinha mais o mesmo gradiente potencial de energia coletivo, João, mais corrente de médiums, mais trabalho mental de cada um, né? Mais desejo real de se transformar, aí junta tudo e aí não conseguia, né? Essa cura.
e aí depois transferia essa responsabilidade para o trabalho, para casa, para as entidades, que não tem entidade nenhuma, que não é sério, que não é isso, que não é aquilo, né? Então, cuidarmos desses fatos todos, né? E o grau de esclarecimento também, ou de ignorância das pessoas frequentando a casa sobre espiritualidade é importante para determinar um resultado bem-sucedido ou mal-sucedido, tanto do tratamento quanto do próprio mandato mediúnico. Quanto mais pessoas frequentarem um ambiente com pouquíssimo ou nenhum esclarecimento sobre espiritualidade, não sabendo cuidar todas as questões que precisam ser cuidadas dentro de si e no que está acontecendo ao redor, mais suscetibilidade para que mais invasões, para que mais interferências, para que mais espíritos enganadores, né? Para que mais falta de seriedade vá predominando e tomando a regência do negócio, fazendo de conta que são sempre os mesmos, usando o nome e o crédito daqueles que estruturaram um lastro seguro e sólido de um trabalho de genuíno amor e caridade. Só que lá pelas tantas não são os mesmos, não são com os mesmos resultados, mas usam os mesmos nomes. E aí como que você vai saber discernir se é um ou se não é? É um só que canaliza. Diz sempre que canaliza sempre as entidades XYZ. Que certeza você tem que se canaliza ou não canaliza? Você tem evidência? Quantos ali iam e não tinham evidência de nada? Não intuíam nada e tudo que era dito acreditava piamente, sem questionar. Porque vem do histórico de alguém que tem toda uma trajetória, um crédito, isso, aquilo, sempre funcionou, então tudo que vem dali é verdade. Não é assim que funciona. As pessoas mudam no decorrer dos tempos, dos anos, as pessoas estão mais equilibradas ou menos equilibradas emocionalmente, você tem mais grupo de pessoas preparadas num determinado período histórico ajudando a sustentar um trabalho, no outro momento pessoas profundamente despreparadas, achando que são preparadas, e propagando que são preparadas quando não são, e aí isso baixa o gradiente e a qualidade do trabalho. Obviamente gera repercussões sobre o médium central que está canalizando e gera repercussões sobre os tratamentos todos, Então, todas essas questões nós precisamos avaliar, porque são estes aspectos que vão determinar a sintonia com quem que nós vamos nos filiar. Esse somatório, então, da sanidade mental, humor e personalidade, vontade e esforço de autodomínio, estrutura social e familiar de base, contexto favorável ou hostil do meio, esse conjunto gera o quê? Picos de frequência mais altos ou mais baixos. Às vezes, altíssima frequência, conseguindo canalizar consciências compatíveis com alta frequência, às vezes baixíssima frequência, e aí consciências com baixíssima frequência se aproveitando e maliciosas e usando dos nomes das altíssimas frequências, certo? Esses picos de altos e baixos geram uma média de oscilação, então você pode ter um período em que você tem frequências muito altas, gera uma média alta, então predomina um padrão sem grandes interferências e obstruções no trabalho, como você pode ter momentos muito baixos, uma média baixa, e momentos de oscilação entre muito alto e muito baixo, muito alto e muito baixo, gerando uma média também que não dá conta suficiente de segurar o tempo inteiro consciências sérias, íntegras, elevadas, certo? Esse padrão de frequência predominante que rege no ambiente é o que vai determinar as condições para cada trabalho que ocorrer, cada turno de trabalho, cada conjunto de dias formando uma semana, formando um mês de trabalho, 6 meses de trabalho, 1 ano de trabalho. Então, esta média do dia a dia, de cada momento, de cada frequentador, de todos que iam, e aí era extremamente rotativo isso, Você nunca tinha exatamente sempre os mesmos, meia dúzia que se mantém os mesmos, outros bons que se afastaram, outros que passaram muito tempo sem retornar, outros que iam sempre, mas sempre muito necessitados e muito pouco vigilantes consigo mesmo. E isso tudo gerava essas repercussões.
Somado a isso, se você tiver lá o médium, né, ou os médiums, muito envaidecidos com seu processo, com a sua fama e com tudo que já construíram e conquistaram, com altas demandas de fragilidades internas ocultadas, né, que eles querem ocultar de si mesmos e também querem ocultar dessa massa de pessoas para não perder o crédito, né? Aí você entra no processo da fascinação. E o que é a fascinação? É esse deslumbramento. Para todo efeito, tudo que vem através de mim é sempre sagrado, divino, não suscetível de qualquer questionamento, que não seja a total crença absoluta e cega em tudo que eu disser, tudo que eu fizer, né? A dependência das pessoas, tem que pedir autorização para tudo, né? Como ali só vem sabedoria, então, me mantenho no casamento ou me separo? Vou perguntar para a entidade. Posso viajar para tal lugar ou não posso? Ocorreu algum acidente, não sei o que, vou perguntar para a entidade. Estou com dificuldade no meu emprego, não sei o que, me mantenho no emprego ou saio? Vou perguntar para a entidade. Então estava assim de pessoas perguntando as coisas mais banais, que caberia a elas ter, pelo livre-arbítrio delas e pelo compromisso delas com elas mesmas, responsabilidade nas decisões a tomar, e que muitas vezes não tinham, né? E aí delegavam tudo às entidades. Além de, imagina, se isso já oneraria um médium sério, íntegro, sem possibilidades de transtornos internos, imagina o quanto onera e reforça aspectos sombrios para quem já traga problemas sérios na constituição da sua personalidade. Este conjunto todo desemboca nos resultados que nós vimos, certo? Então, acho que com isso a gente fica um pouco mais consciente, tem um pouco mais de clareza dessas questões e aprendemos a nos responsabilizar um pouquinho mais sobre a nossa evolução pessoal e sobre a nossa evolução espiritual. Desejo que todos fiquem muito bem, que todos amparem as suas famílias, quem estiver morando aí com seus familiares, e que todos tentem cada dia ser o melhor que puderem e se superarem nas suas sombras internas, né? Tentando também encontrar mais equilíbrio para permitir que a espiritualidade superior, você indo a um centro ou não, você consultando com um médium ou não, consiga atuar no seu psiquismo, nas suas ondas mentais, e você capte diretamente as orientações, as intuições mais adequadas e mais sábias para a condução da sua vida. Muita luz, muita paz e muito amor no coração de todos nós.